Anand é um dos 5 maiores enxadristas do mundo já fazem quase 3 décadas. É um dos únicos jogadores a ser campeão nas mais diversas modalidades. O grande mestre indiano tem uma importante marca, sendo um dos únicos 6 enxadristas a superar a marca dos 2.800 pontos do ranking mundial aos 37 anos de idade. O letão foi o 8º campeão mundial da história aos 24 anos, na época, em 1960, o mais jovem a conquistar o título. Em frente ao tabuleiro, o letão adotava quase sempre um estilo ofensivo, buscando sufocar o adversário, quando não confundi-lo. Adorava sacrificar peças para ganhar posições. Emanuel Lastro foi o 2º campeão mundial. Além disso, foi matemático, filósofo e amigo pessoal de Albert Einstein. Até hoje, o campeão a ficar mais tempo com a coroa, 27 anos. Para muitos, ele era dono de um estilo de jogo psicológico, no qual ele jogava contra as fraquezas do adversário. Mas a verdade é que ele foi um grande estrategista e um dos melhores enxadristas da história. Uma das melhores partidas de sua carreira foi a magnífica vitória contra a Copa Blanca, no torneio de São Petersburgo em 1914. Magnus tem apenas 26 anos e já merece estar entre os 5 melhores enxadristas da história. Ele vem assombrando o mundo, sendo um dos mais jovens grandes mestres da história. Além de tudo isso, é preciso destacar que Magnus revolucionou o xadrez. Antes dele, o jogo era dominado por variantes de abertura analisadas por computador, com a maioria dos grandes mestres da elite estudando linhas até o lance 20. Ele mostrou que o jogo pode e deve ser vencido no tabuleiro. Ele quase nunca ganha partidas por conta de preparação de abertura e deliberadamente procura caminhos pouco teóricos. Alexander Alekhine nasceu dia 31 de outubro de 1892, em Moscou, na Rússia. O russo se exilou por quase 7 anos para se concentrar em melhorar o seu jogo e montar a estratégia para bater o rival pelo título mundial, que era José Raul Capablanca. O autoexílio talvez seja a melhor maneira de ilustrar a personalidade e o estilo dele, considerando um dos maiores jogadores mais trabalhadores. A dedicação ao estudo resultou numa lógica de jogo que quebrava com o chamado padrão posicional da época. José Raul Capablanca. Dizem que ele aprendeu a jogar xadrez com apenas 4 anos observando seu pai jogar. Muitos afirmam que ele perdeu apenas para uma pessoa porque tinha certeza absoluta que iria vencer e não se preparou adequadamente. O fato é que ele é provavelmente o maior talento natural da história do jogo. Karpov é um dos melhores enxadristas do mundo em todos os tempos. Ele foi o 12º campeão mundial de xadrez e foi o dono do mundo por 16 anos, somados de 1975 a 1985 e 1993 a 1999. Botvinnik nasceu dia 17 de agosto de 1911 na Rússia. Na lista dos maiores enxadristas do mundo, o nome Botvinnik consta não somente como jogador, mas também como professor. O russo foi um dos idealizadores da chamada Escola Soviética, que produziu nomes como Karpov e Kasparov e mudou o jogo para sempre. O 6º campeão mundial defendeu o título por 15 anos em 3 oportunidades diferentes. É inclusive o único até hoje a recuperar a coroa do xadrez em 2 oportunidades. Para alcançar tal feito, usou seu inovador método de preparo para as partidas, baseado em análises matemáticas dos oponentes. Ao encerrar a sua carreira nos tabuleiros, dedicou-se a criar um algoritmo para automatizar o raciocínio humano no xadrez, essencial, portanto, para a transição de uma era romântica para uma computadorizada do esporte. Bob Fischer é um dos melhores enxadristas que já existiram. O 10º campeão mundial foi um prodígio que virou grande mestre aos 15 anos. O seu auge entre 1970 e 1971 talvez tenha sido o maior já alcançado. No período, jogou 20 partidas contra os adversários do maior nível possível dentro do xadrez e não perdeu nenhuma. No topo da lista dos maiores enxadristas do mundo em todos os tempos está o Kasparov, que sagrou-se campeão mundial no ano de 1985 com apenas 22 anos e conseguiu manter esse título em seu nome até 1993. Foram 21 anos em que ficou no topo no ranking da FIDE, a Federação Internacional de Xadrez. No seu auge foram somados 2.856 pontos no índice, número superado somente por Magnus Carlsen.
Nascido em 17 de abril de 1992, o pernambucano Iago de Moura Santiago, no ano de 2009, foi campeão absoluto do Nordeste do Brasil. Em 2012, após se tornar vice-campeão do Campeonato Sul-Americano de Xadrez Sub-20, realizado em Assunção, no Paraguai, Iago consagrou-se mestre internacional. Em julho de 2017, tornou-se o 30º brasileiro a conquistar o título de Grande Mestre Internacional de Xadrez. Evandro Amorim começou a jogar com 11 anos. Em 2007, conquistou o vice-campeonato brasileiro sub-16, classificando para seu primeiro mundial em Turquia. Aos 15 anos, conquistou o Campeonato Mineiro Adulto, dedicou-se a ensinar xadrez. Darcy Lima conquistou o título de mestre internacional em 1989, grande mestre em 1997, tendo representado o Brasil em várias Olimpíadas. No ano de 2003, tornou-se campeão brasileiro absoluto pela terceira vez. André Diamante começou no xadrez com 4 anos de idade e se tornou grande mestre em 2019. Aos 8 anos, iniciou suas aulas no Clube Hebraica, demonstrando um nível elevado do jogo. Ele conquistou campeonatos importantes como o Brasileiro e o Pan-Americano de 2001. Henrique foi considerado a lenda do xadrez brasileiro, foi bicampeão do torneio internacional e 2 vezes candidato a desafiante ao título mundial. No ano de 1977, alcançou a 3ª posição no ranking mundial. Teve a carreira prejudicada por causa de uma doença, chegou a formar em filosofia e teologia e tentou ser padre. Passou a jogar só partidas online e vive uma vida regrada ao equilíbrio. Alexandre começou muito cedo, ganhando seu primeiro título logo aos 10 anos de idade. Ele se destacou pelo vice-campeonato mundial sub-10 em 1998, disputado na Espanha, e com 16 anos de idade alcançou um título de mestre internacional e 2 anos mais tarde o de grande mestre. Felipe Eudebis é grande mestre desde 2010. No Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2005, no qual tornou-se mestre FIDE, o título veio para coroar uma atuação perfeita, com 100% de aproveitamento. Ele foi convocado para representar o Brasil na Olimpíada de 2018. Ícaro aprendeu a jogar xadrez com 6 anos com seu pai. Ele foi bicampeão brasileiro em 2012 e 2005. Já representou o Brasil na Olimpíada de 2010 e 2016. Ele jogou com Magnus Carlsen em 2014. Em 2019, ao lado de Rafael Leitão, LP Sup, Evandro Barbosa, Felipe Eudebis, entre outros, fundou a Associação para Xadrez Brasileiro, APXBR. Luiz Paulo Sup joga desde os 9 anos, foi campeão pan-americano e aos 23 anos foi ranqueado como o 2º melhor do Brasil pela FIDE. Derrotou o atual campeão mundial em apenas 18 lances online e depois derrotou o atual top do mundo, o russo Ian. O heptacampeão brasileiro Rafael Leitão, detentor do título de Grande Mestre Internacional pela FIDE e ICCF, começou a jogar xadrez logo aos 6 anos de idade e aos 9 conquistou o título de campeão brasileiro Mirim Sub-10, o primeiro de uma carreira de sucesso. Aos 15 anos de idade, Rafael tornou-se mestre internacional e, em 1998, grande mestre, sendo o mais jovem brasileiro a atingir tal conquista. Pela FIDE, é o único brasileiro a deter 2 títulos mundiais, o Sub-12 e o Sub-18. Em decorrência do alto nível da competição, a conquista do Mundial Sub-18 foi de extrema relevância para o xadrez brasileiro. Em 2012, com o 3º lugar no Mundial de Xadrez por correspondência, Rafael tornou-se grande mestre nessa categoria, título homologado pela Federação Internacional de Xadrez por correspondência, ICCF.